Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e hoje nós estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Ciência e Espiritualidade. Para todos aqueles que têm interesse em conhecer um pouquinho sobre o nosso quadro, basta buscar e visitar as nossas conversas anteriores no YouTube, digitando Ciência e Espiritualidade, e também vocês podem buscar ouvir toda quinta-feira às 19 horas na Web Rádio Namastê, bastando buscar pela Web Rádio no Google, tá bom? Nós já conversamos sobre mais de 30 artigos científicos e capítulos de livros. Muito bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a boa idade, sobre os idosos e sobre como a atividade física pode beneficiar a nossa qualidade de vida com a melhor idade, tá bom? Muito bem, para nós darmos início, então, vamos ao título do nosso trabalho. O título do artigo científico de hoje é o seguinte: efeitos do treino de dança / movimentos versus exercícios aeróbicos na cognição, condição física e qualidade de vida em adultos mais velhos. Um estudo randomizado controlado. Esse artigo científico ele foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Journal of Bodywork and Movement Therapies, que quer dizer Jornal do Trabalho Corporal e Terapia do Movimento, no ano de 2020. E os principais autores, o primeiro autor é Alida Email e o último autor, o Louis Better, ambos autores de Montreal, no Canadá. Muito bem, para nós darmos início à nossa conversa de hoje, então, nós temos que revisar rapidamente um pouquinho da importância e da caracterização da atividade física, tá? A atividade física, ela é uma prática que se caracteriza pelos exercícios da musculatura, do movimento do corpo de uma forma repetida, constante e programada, tá? Ou seja, quando nós buscamos realizar uma movimentação da nossa musculatura, né, do nosso corpo, de uma forma organizada. E normalmente isso tem um fim específico. Então nós podemos fazer atividade física praticando um esporte, né, como futebol, uma dança, ou jogando peteca, tênis, seja o que for. Nós podemos praticar atividade física realizando musculação na academia, é o que nós chamamos de exercícios de força, e nós podemos praticar atividade física aeróbica, que é através da corrida, né? E existem já diversos estudos científicos comprovando que a prática constante de atividade física gera benefícios para a saúde, ou seja, aquele indivíduo que busca ter uma movimentação do seu corpo físico de forma programada e constante, acima de 3 vezes na semana, ele ganha benefícios para diversos órgãos e sistemas do seu corpo. Por exemplo, a atividade aeróbica, né, de corrida, o exercício físico aeróbico gera melhora da respiração, da capacidade de inspirar, de oxigenar o corpo e também do coração, da resposta do coração como músculo que bombeia o sangue no nosso organismo. Além disso, alguns estudos mais recentes mostram que aquelas pessoas que quebram o sedentarismo, ou seja, deixam de lado a vida sem atividade física e colocam em prática essa movimentação constante, acabam por melhorar a cognição, a memória, ou seja, a capacidade cerebral, tá bom? E também melhoram a sua qualidade de vida, o bem-estar, né? Diminuindo aí uma série de fatores que estão relacionados com a idade.
inclusive melhorando e reduzindo as chances de diversas doenças. Portanto, a atividade física ela é uma quantidade, ou seja, uma movimentação que deve ser constante, como eu disse, acima de 3 vezes na semana, que traz benefícios para agora, para a sua atual condição e para o futuro. Então, quando a gente prepara o nosso corpo com atividade física, especialmente quando isso é associado com uma alimentação de qualidade boa, né, com uma boa variedade e nas quantidades corretas, nós acabamos melhorando também as chances de termos uma velhice ou a melhor idade, chegar lá na frente mais saudáveis, né? E aí a gente entra num ponto bem interessante que nós vamos conversar um pouquinho, que é o envelhecimento. Envelhecer faz parte da vida, né? Ou seja, se você está envelhecendo, significa que você ainda está vivo, encarnado aqui neste mundo, ainda não morreu, entre aspas, não perdeu o seu corpo físico. Ou seja, envelhecer é uma boa coisa. A questão é que nós podemos envelhecer de diferentes formas. Existem pessoas que envelhecem se aceitando, com uma boa cabeça, abertos e cuidando do seu corpo. Isso faz com que muitas pessoas cheguem à idade acima dos 60 anos de vida com uma boa expectativa de qualidade de vida, de um corpo, né, muito mais bem cuidado e com a saúde em dia, o que quer dizer que diminui as chances de você ter problemas sérios e graves de saúde e também você sente um bem-estar muito maior, né? Tem algumas fotos muito interessantes hoje sendo divulgadas na internet mostrando idosos, né, com 80 anos, por exemplo, uma que não se cuidou muito bem e simplesmente viveu sem preocupar com o corpo físico, e a outra que vive extremamente ativamente e hoje tem um corpo, né, como uma pessoa muito mais nova. Então a idade aparente do corpo está sim relacionada com a qualidade dos cuidados que nós temos com esse corpo, né? Quanto mais atividades físicas benéficas de forma equilibrada, né? Não é nem excesso e nem falta, quanto mais alimentação equilibrada você tem, mais você colhe benefícios em saúde e produz menos moléculas que a gente chama de moléculas que geram estresse oxidativo, que provocam o envelhecimento das células do seu corpo, e aí você tem benefícios com o seu corpo se tornando mais saudável com a idade. Mas existem vários outros fatores, né? Na idade, muitas vezes ocorrem problemas cerebrais, de memória, existem problemas né, de conseguir interagir, raciocinar de uma forma mais correta, e tudo isso também tem sido mostrado que a atividade física pode sim melhorar quando feita de uma forma correta, equilibrada e sistêmica, né, ao longo do tempo, tá bom? Somando todas essas informações, é óbvio que a gente consegue concluir e compreender que se eu quero manter a atividade física, se eu pretendo ter uma velhice saudável, eu preciso manter uma atividade física regular. E mesmo aqueles que não tiveram toda uma vida de cuidados, começando agora, você já colhe alguns benefícios. Não é a mesma coisa de quem fez por muitos anos, mas sim, mesmo começando agora, você já pode colher benefícios muito importantes para a sua saúde e para a manutenção do seu corpo, tá bom? Então, dentro deste contexto apresentado, o presente estudo buscou comparar os benefícios de 2 tipos de atividade física para a cognição, a memória, as condições físicas gerais e a qualidade de vida de idosos acima de 60 anos, que foi a comparação entre os exercício aeróbico com bicicleta e as danças, movimentos lúdicos, né? Onde você tem repetição de movimentos ao ritmo de sons e músicas dança, tá bom? E foi um grupo controlado, ou seja, teve um grupo controle que não recebeu nenhum tipo de atividade física, manteve-se
sedentário, né, sem fazer nada. Então, vamos dar uma olhadinha rápida nessa metodologia. O artigo científico, então, dividiu 62 idosos após fazer um screening com mais de 500 idosos, dividiu 62 adultos idosos com mais de 60 anos que eram fisicamente inativos, que não tinham atividade física regular, em 3 grupos, sendo 18 pessoas no grupo controle, que manteve sem atividade física regular, 23 pessoas no grupo de dança com movimentos, tá? E 21 pessoas com exercício aeróbico de bicicleta. Dessas, todos esses grupos foram analisados antes de começar qualquer atividade física e após 12 semanas, com 3 sessões de atividade física semanal de 60 minutos para os 2 grupos de atividade, que é o grupo de dança e o grupo de aeróbico, bicicleta. E aí o grupo controle ficou sem atividade física nenhuma. Então, depois de 12 semanas, eles foram comparados entre si. E aí se avaliou a memória, a cognição, avaliou-se a condição física geral, movimento, capacidade de mobilidade e etc. E alguns questionários sobre a qualidade de vida, que aí envolve ansiedade, sinais de depressão, bem-estar, dentre outras questões, tá? E aí a gente obteve alguns resultados interessantes. Vamos dar uma olhadinha então nos principais resultados? Muito bem. Os principais resultados e achados deste estudo nos trouxeram que tanto o grupo que realizou atividade física aeróbica de bicicleta, né, que é cardiorrespiratório, melhora fôlego e respiração, quanto o grupo de dança, que tem movimentos rítmicos com música associados, tiveram algumas melhoras, tá? Ou seja, após 12 semanas de atividade física, se observou uma melhora da capacidade de movimentação, mas até mesmo o grupo controle, só de participar do estudo, teve algumas melhoras. E também se observou que o grupo que fez exercício de bicicleta cardiovascular teve uma melhora significativa também da capacidade aeróbica, de oxigenação e respiração. E o grupo de dança foi mostrado que ele melhorou a sua capacidade de lúdica de conhecimento, e outros estudos já vieram corroborar que a dança por si, por ser uma forma lúdica de movimento, gera melhora do bem-estar e da memória e cognição. Então esse artigo ele se soma a outros da literatura, mostrando que a dança ela é promissora para reduzir o estresse, a ansiedade e melhorar a capacidade física de uma forma mais lúdica, né? Quem aqui que tem um mínimo de disposição, em algum momento já não sentiu bem, né, em dançar algum ritmo, cada um com seus gostos. E aí às vezes tem pessoas que realizam danças e movimentos e nem percebem isso como uma atividade física e só como uma diversão, o que facilita demais a aderência, a manutenção. E isso para idosos pode ser muito importante, porque às vezes a pessoa está desmotivada e essa integração, bem-estar associado com um ritmo que a pessoa gosta, pode facilitar a realização de atividade física. Mas é claro que é importante sempre estar acompanhado por profissionais capacitados, adequados, profissionais de educação física, professores de danças especializados, né? E assim por diante, a gente pode sim ter uma melhora geral dos parâmetros associados à qualidade de vida. Muito bem, vamos conversar rapidamente sobre o impacto disso na minha visão espiritual e também assim com relação ao que eu acho como pesquisador. Bem, a idade, a melhor idade, quando nós passamos dos 60 anos, nós temos aí nessa faixa etária pessoas que têm um conhecimento construído de vida, mesmo com os acertos e erros, que podem auxiliar de forma gigantesca a humanidade.
Infelizmente, em muitos locais e aqui no Brasil, as pessoas acabam tendo um certo preconceito e deixando muito de lado essas pessoas que já têm uma grande experiência de vida. Muitos locais não estão preparados para recebê-las bem e existe sim uma tendência de ter maiores comorbidades e problemas físicos com o passar da idade. Então, todos os estudos e as estratégias que consigam gerar uma melhor qualidade de vida e ensinar que essas pessoas podem ser ativas, felizes, de bem com a vida e para frente, com coisas simples do dia a dia, acessíveis, como a própria dança e a música, que às vezes pode até ser feito em casa, né? Especialmente considerando tempos onde existe reclusão, como a pandemia, é extremamente positivo e bem-vindo, né? Então, Deus nos colocou, nos deu a oportunidade de estarmos aqui inseridos para aprendermos. E muitas pessoas têm um processo de assimilação de tudo que foi apresentado ao longo da vida para colocar em prática exatamente nessa melhor idade. Então, nós temos que ter uma capacidade maior de oferecer suporte, de escutar e de abrir o nosso coração e alma para essas pessoas, né? Se nós analisarmos o exemplo das pílulas do Evangelho, quão comum é pessoas mais velhas serem as que ouvem e distribuem as pílulas. E às vezes as pessoas mais novas se consideram muito ocupadas para poder gastar tempo, entre aspas, com coisas espirituais. Ai de nós, que ainda não sabemos dar o valor devido às coisas certas. Que os anjos e Deus possam nos guiar. Porque a vida, ela toda tem um objetivo único, que é a nossa evolução como seres, a nossa melhora íntima. E isso depende da evolução da convivência social, de saber ajudar, servir e estar próximo aos que nos cercam. Convivência, né? Então, a empatia para com as pessoas mais velhas, ela é fundamental, porque se Deus permitir que estejamos aqui vivenciando essa encarnação por mais tempo, todos chegaremos à melhor idade. E aí, se nós queremos ser respeitados, devemos, no mínimo, respeitar também. E, mais do que isso, buscar auxiliar, né? Todos aqueles que já tiveram oportunidade de fazer visitas em asilos, lar de longa permanência para idosos, sabem como é engrandecedor e como às vezes é triste também ver pessoas que são deixadas de lado pela família. A China, por exemplo, ela tem um programa, uma lei que proíbe até mesmo a pessoa pode ser condenada à prisão se ela abandonar idosos só porque eles se tornaram mais velhos. Todo mundo é obrigado a dar assistência. Isso não deveria ser necessário nem lei de um país, né? Isso é uma lei moral, isso é uma lei que está gravada no nosso íntimo. Cuidar daqueles que cuidaram de nós e retribuir à sociedade, dando amparo aos mais necessitados e que não têm essas condições mesmas que nós temos nos dias de hoje. Muito bem, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Gratidão mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos. Namastê e até a próxima.